O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Viva! Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou Helena Pereira, comigo está São José Almeida. Olá, São José. Olá. A Leonete Botelho. Bom dia. E a Sofia Rodrigues. Olá. Da Editoria de Política. Tivemos eleições esta semana, já temos um primeiro-ministro indigitado e, pelos vistos, já temos governo. Um governo a Guterres. À direita temos duas derrotas eleitorais, uma líder que foi rápida a reconhecer a derrota e despedir-se, Assunção Cristas, e outro líder que perdeu e que nos tentou convencer que ganhou, Rui Rio. Ganhou o quê? Já lá vamos. São José, ontem à noite houve uma comissão política do PS, esta semana houve conversas entre o primeiro-ministro indigitado e os vários partidos de esquerda. O BE foi o único partido que se mostrou disponível para um entendimento duradouro para 4 anos, mas afinal ontem ficámos a saber que o PS mandata Costa para formar um governo minoritário a Guterres. Foi uma encenação estas reuniões todas que andámos a assistir durante esta semana? Uma encenação teatral absoluta não terá sido. Foi uma encenação política de uma tentativa de um objetivo que seria ideal para o PS, que era conseguir assinar acordos escritos, até de preferência, com todos, não é? Com todos, com pelo menos o PC e o BE, que é o que interessa. De facto, porque tem um número de deputados que interessa para assegurar que o governo não perde votações. Mas eu desde o início me pareceu muito impossível que houvesse um acordo. Já sabia que o PC não ia dar e até acho uma certa ingenuidade, se queres saber. Da minha parte, há uma certa ingenuidade do Bloco de Esquerda em ter acreditado que ia ter do PS um acordo exclusivo de governação para 4 anos. Então deixa-me colocar de outra maneira. O Bloco foi o único que aparentemente não, que se disponibilizou para um acordo escrito para 4 anos. Porquê é que o PS não aproveitou a oportunidade? Porque não é oportunidade de coisa nenhuma. Então, a oportunidade de quê? O PS tem um número de deputados. Então ter um governo duradouro para 4 anos. O PS tem um número de deputados na Assembleia da República que lhe basta só que um dos lados se abstenha para ganhar as votações todas. O PS tem assegurado com mais facilidade assim o governo para 4 anos do que tinha há 4 anos. Só se houver uma crise económica que obriga a cortes orçamentais é que o governo pode ficar em situação de cair. Porque de resto o Costa tem um peso parlamentar que faz o que lhe apetece. Eu acho uma certa ingenuidade o BE ter pensado que ia ter um acordo privilegiado com o Costa e que ia ser o protagonista do Parlamento nas relações com o Governo. Quer dizer, a situação para António Costa seria pior do que sentasse o BE no Conselho de Ministros. Porque se o BE estivesse sentado no Conselho de Ministros com um acordo desses, pelo menos teria algumas responsabilidades. Pelo menos os seus ministros teriam que ter cuidado para também não se expor muito, não é? Se não, quer dizer, o Bloco queria tudo e mais alguma coisa, que era influenciava o programa do governo só ele, não como há 4 anos que o PC e o PEV também introduziram medidas no programa do governo. Portanto, introduzia medidas no programa do governo só ele. E depois ficava na Assembleia uns dias sim, uns dias não, de vez em quando fazia oposição. Mas não é estranho, no meio de um processo negocial, o Costa saiu das reuniões com a Catarina a dizer que ainda vamos conversar mais e de repente ontem a Comissão Política diz aquilo. Não acho nada extraordinário. Vão conversar sempre. Conversa-se sempre. Vão conversar sempre. Tenta-se sempre. Achar que um partido como o PS ia aceitar isso é que é ingenuidade. Eu tanto quanto sei, ontem na Comissão Política, sim, ninguém esteve contra. Quando Costa disse que não havia condições para acordo,
e foi Costa que o diz no início da Comissão Política, ninguém esteve em desacordo. Portanto, isto mostra a posição do PS. O que eu concluo é que o Costa nunca quis fazer acordo nenhum e sempre teve intenção de governar a terra. Essa é a minha convicção também. Não, António Costa quis fazer acordo com todos. O que seria impossível era a quadratura do círculo. A gente escreveu de segunda para terça. Pronto, eu tenho aqui algumas discordâncias com a São José. Primeiro, eu acho que António Costa não queria fazer acordo nenhum. Aliás, ele disse naquela entrevista que marcou o arranque da campanha eleitoral ao Expresso, em agosto, em finais de agosto, ele disse que exatamente o que queria, e nós escrevemos, ele queria governar em minoria, de mãos livres, para poder negociar, ora à esquerda, ora à direita, o seu programa. E é isto, e tudo o resto é isto. Não me parece que haja propriamente ingenuidade do Bloco de Esquerda. Parece-me que o Bloco de Esquerda poderá ter pensado há uns meses, e disse-o e fez saber, que queria ir para o governo, estava disposto a ir para o governo. Ao perceber, e já não foi agora que percebeu, que não iria para o governo, ainda assim quis se manter no patamar da responsabilidade e dizer, não é por nós que vocês não têm maioria absoluta. Se quiserem fazer um governo realmente a governar à esquerda, nós estamos aqui, estamos dispostos a todo o tipo de formatos que o PS quiser. O Bloco vai ter este argumento para o resto da legislatura. O governo, se cair, não é por causa do Bloco. O Bloco sempre quis dar as garantias de estabilidade ao governo para governar à esquerda. E para condicionar, obviamente, no âmbito do seu programa, arrastando o PS para a esquerda, e não é isso que o PS quer. Vamos lá ver. O tempo da excepcionalidade da Troika acabou. Agora, nesses termos, estamos numa época de normalidade. E numa época de normalidade, o PS governará, aliás, António Costa sempre o disse, governará na forma como António Costa acha que pode governar melhor, que é fazendo acordos, ora à esquerda, ora à direita, conforme for necessário para cumprir o seu programa. Aliás, foi isso que fez nos últimos 2 anos. Governou, aliás, até nos últimos 4, se quisermos ser mais rigorosos. Sim, a questão da banca foi ainda resolvida com o Passos Coelho, portanto, foi sempre isto. E parece-te que esta solução tem condições de estabilidade, como diz Costa, para durar 4 anos? Eu acho que a questão da estabilidade num governo minoritário é uma questão retórica. A estabilidade será negociada caso a caso. E isto não é estabilidade nenhuma, como é óbvio. A estabilidade será ideológica, será em função da realidade. A realidade é dinâmica, extremamente dinâmica. O Parlamento é outro, realmente outro. Vamos ter partidos novos que vão influenciar o discurso dos partidos que já lá estão há muito tempo. E, portanto, a estabilidade é apenas aquela quantitativa que a São José referiu. É verdade que é preciso um acordo à esquerda e à direita para derrubar o governo. É verdade que sempre que os governos caíram foi com essas coligações negativas à esquerda e à direita. Tu acompanhas também a Presidência da República. O Presidente mostrou muita pressa em digitar o Primeiro-Ministro. Não achas que no fundo Marcelo não quer nenhuma solução estável para 4 anos e está a torcer por este governo minoritário, que era realmente a solução que ele queria também para poder ter aqui mais influência a juntar peças à medida que for necessário? Eu acho que a questão da pressa do Marcelo é uma questão do seu próprio feitio. Ele tem pressa para tudo, ele é hiperativo. E, portanto, sim, é porque a mim não me parece que nem o Conselho Europeu do Brexit é justificação suficiente para esta pressa, mas pronto. Acho que foi mais importante. Da pressa, o Marcelo Rebelo de Sousa trabalha sempre com muita antecipação em tudo. Portanto, ele já pensou neste cenário, portanto, já tinha todo o seu quadro mental definido e provavelmente algumas conversas feitas e já tinha dito há 1 ano, vejamos a antecipação, que não iria exigir acordos escritos. Sim. E que, portanto, estava perfeitamente confortável com um governo minoritário. Também o disse. Aliás, disse, ele próprio tem essa experiência. Ele, enquanto líder do PSD, apoiou ou deu a possibilidade a que o governo de António Guterres, minoritário, governasse durante 3 anos, a troco de 2 referendos, deu-lhe 3 orçamentos e uma estabilidade. Portanto, esta questão... uma revisão constitucional. E uma revisão constitucional. Portanto, esta questão dos governos minoritários não é novidade nem segredo nenhum, nem para Marcelo, nem para António Costa. A urgência em digitar também não é a urgência em dar posse ao governo. É uma urgência em ter um primeiro-ministro
ministro, não haver vazios nessa matéria, nem em relação às negociações internas, nem em relação, obviamente, sim, à mas questão externa. é diferente, parece-me que foi diferente António Costa como primeiro-ministro indigitado ir ter reuniões com partidos do que ainda à espera de ter o aval, a bênção para ser Há 4 indigitado anos primeiro-ministro. não foi... Diferente. 4 anos António Costa fez a ronda pelas sedes sem estar indigitado. Exatamente, e com mesmo. outro primeiro-ministro indigitado, portanto não me parece que haja, não faz qualquer diferença. Sofia, Além disso, o resultado de António Costa neste momento é completamente diferente do dado há 4 anos. E nenhum partido, todos os partidos foram a Belém dizer exatamente isso, quer dizer, mesmo não apoiando, não tem alternativa e, portanto, não se poderiam opor Não à há alternativa ao indigitação. o PS neste momento tem 106 deputados. Poderá ainda ter mais 2 ou mais 3. Quer dizer, não se coloca Sofia, ajuda-nos a perceber um bocadinho o que é que se está a passar com o PSD, com o Rui Rio, com a corrida à liderança do PSD e qual o papel que o PSD ainda pode vir a ter neste governo minoritário. Bom, o Rui Rio disse que ficaria no PSD se fosse útil, e foi mesmo esta a expressão que usou. Essa utilidade será a capacidade de Rui Rio firmar acordos com o PS sobre reformas estruturais que o PSD tem no seu programa como inadiáveis. E, portanto, é por isso que Rui Rio está à espera que se forme o governo ou que se desenhe o governo para avaliar o grau de compromisso que o PS terá com a esquerda. E até lá não se pronuncia, e só se deverá pronunciar na próxima quarta-feira. Está marcada uma Comissão Política Nacional, depois de reunir a sua comissão Mas agora permanente. Desculpa interromper, a Comissão já pode ser hoje ou amanhã, porque já se percebeu como é que vai ser o governo. Sim, pronto, por isso é que ele deu aqui algum espaço, alguma margem. Ele esperava que demorasse mais tempo para, eu creio que também por questões internas, para poder anunciar uma decisão. E por isso especula-se agora bastante sobre se ele vai anunciar uma recandidatura ou se sairá após a derrota eleitoral. No terreno, como sabemos, já há uma candidatura assumida, que é de Luís Montenegro. E poderá haver mais, ou não? Ainda podemos ter outra de Miguel Pinto de Luz, que é o vice-presidente da Câmara de Cascais. E os dois, de ambos os lados, esperam que Rui Rio até vá a votos. Que vá, e também já se fala numa eventual candidatura de Miguel Morgado. Sim, fala-se numa eventual candidatura. Ele ainda não falou na candidatura. Miguel Morgado, ele está em apresenta uma moção ao Congresso. Ele apresenta uma mas moção é evidente ao Congresso. que sim, mas está em reflexão sobre isto. Também está tudo um bocadinho dependente da decisão de Rui Rio, porque os cenários que se colocam depois são diferentes, não é? Se for a jogo ou se não for a jogo. E achas que se ele for a jogo tem alguma possibilidade de ganhar? É assim, neste momento há muitas distritais ou há muitos líderes distritais que estão a posicionar-se ao lado de Luís Montenegro, outros provavelmente vão para Miguel Pinto de Luz, se essa candidatura se concretizar. Há ali um eixo importante, que é o eixo de facto importante em termos de votos internos, que é Porto, Aveiro e Braga, em que, tanto quanto se percebe neste momento, também não estão unidos e também se podem dividir. Portanto, ainda é pouco perceptível, por causa disso, é pouco perceptível se Rui Rio terá, que apoios é que poderá ter. Portanto, ainda não é claro. Para comparar em relação à situação de janeiro, em que, quando Luís Montenegro desafiou a liderança de Rui Rio, essas distritais acabaram por se unir à volta do líder, e portanto Luís Montenegro acabou por sair derrotado. Portanto, essa contagem de espingardas, digamos assim, só se perceberá
quando Rui Rio anunciar a sua decisão, e só se perceberá de facto se for... É que eu pergunto isto porque o Moraes Charmente, apoiante de Rio, na entrevista à RTP, comparava este momento com Durão Barroso, que perdeu umas eleições legislativas e ganhou o partido depois disso, e depois aguentou-se até ao ponto de ter conseguido chegar a primeiro-ministro. E ele comparava essa situação com esta. Achas que são comparáveis? Eu pergunto isto porque na altura Durão Barroso foi eleito em Congresso, numa altura em que os líderes eram eleitos em Congresso em função dos discursos mais ou menos inflamados que faziam e das inerências que havia em Congresso, e portanto era mais fácil, digo eu, conseguir os apoios do que diretas, não é? Em que... Sim, aqui o que estará em causa, o PSD terá de decidir se quer esta estratégia de Rui Rio, que foi a votos eleitoralmente nas legislativas, que é uma estratégia de maior aproximação ao PS e a possibilidade de fazer acordos com o PS sobre questões estruturais, segurança social, justiça, descentralização. Aliás, o PS e o PSD têm um acordo sobre descentralização. E essa questão é a questão que o partido, se o Rui Rio decidir avançar, terá de decidir se quer ou não. Nos últimos anos, nos últimos 2 anos, nesta liderança, muitos dos críticos assumiram claramente que não queriam esta estratégia, acham que esta estratégia não é viável para um partido como o PSD, porque torna o PS um partido de charneira, que tanto negocia à esquerda como à direita, e que coloca o PSD em segundo lugar. Mas enfim, as coisas evoluem e essa discussão interna vai-se fazer até às eleições, que provavelmente são em janeiro. No calendário normal. No calendário normal. A questão para mim, desculpa, em relação ao PSD, é que de Rui Rio sabe-se o que é que ele quer. Sabe-se perfeitamente, ele sempre o deixou bastante claro, desde antes das outras diretas em que foi eleito, e nomeadamente a reforma do sistema político à cabeça. De Montenegro, continua sem perceber qual é o seu projeto político e ideológico, e a entrevista que ele deu no lançamento da sua candidatura não ajudou nada a esclarecer isso. Foi que tornou-se uma questão mais, digamos, de grupos e de posicionamento do que de projeto. Do que projeto, era isso que eu falta a questão do projeto aqui, e com um PSD pressionado à sua direita, sobretudo até pela Iniciativa Liberal, por alguém que já definiu muito bem outro campo que se presumia que Luís Montenegro iria herdar, que seria o campo mais liberal dentro do PSD, a ausência de posicionamento e programático de Luís Montenegro naquela entrevista deixou muito a desejar, mas isto ainda é só o início. Pois, mas eu acho isto muito importante que a Leonete disse, porque eu acho que, sobretudo com a clivagem esquerda-direita, que desde da Troika e desde do início do governo de Passos Coelho se deu na sociedade portuguesa, há uma clarificação clara dos campos, o que é esquerda e o que é direita, ou centro-esquerda, centro-direita, mas a ideia de um projeto é central, e no PSD Rio tem um projeto, Miguel Morgado tem um projeto. Eu nunca ouvi uma ideia para o país de Luís Montenegro nem de Miguel Pinteluz. É isso. O que é que distingue Pinteluz e Montenegro? Não é o que distingue, nem os distingue nem os caracteriza. Quer dizer, querem ser líderes. Exato. Têm apoios internos. E falam de apoios internos e das questões. Mas a questão nem sequer é distritais, porque em diretas o voto é individual dos militantes. Portanto, às vezes esse aparelhismo pode não ser tão importante. Mas no PSD historicamente é. Está bem, mas em diretas pode não ser. Pois, é verdade. E nas últimas diretas, precisamente entre Rio e Santana, viu-se que o aparelhismo não era assim não teve tanto peso, ou não se refletiu em espelho no resultado. Mas eu acho isso muito importante, porque neste momento o PS tem uma posição no Parlamento central, mais que patente de jarneira, para mim ele ocupa o espaço. O resto há ali umas coisinhas, uns satélites à volta. E o PS tem um projeto que os portugueses
identificam muito bem e que Costa sabe muito bem explicar que é um projeto social-democrata de redistribuição de riqueza pelo Estado, assente numa política orçamental que obedece a Bruxelas, mas que não obedece canonicamente ao neoliberalismo que imperou a certa altura na União Europeia e que agora até parece que se calhar pode ser mais matizado, mas que ainda esteve muito presente durante o período do último governo. E, portanto, ele tem esse projeto de redistribuição de riqueza. Agora não vai fazer devoluções, mas já disse que quer investir nos serviços públicos, que quer melhorar as pensões, o rendimento dos portugueses, os salários. Portanto, ele tem um projeto claro para o país, o que quer fazer com o país, não é? E a direita? E a direita... O problema agora é a direita, tanto PSD como Aliás, CDS. Uma das coisas que eu achei mais pobre nesta campanha eleitoral, da parte da direita, é que era assim umas propostas um bocadinho avulsas para ver se agradavam tipo o brinde da Páscoa, que é, vamos baixar os impostos, não é? Quer dizer, o problema dos portugueses já se percebeu que não é quererem a baixa de impostos. Eles querem a baixa de impostos, é evidente, e eu acredito que Costa, pelo menos no IRS, vai dá-la. Nos impostos sobre o trabalho, vai dá-las. Vai dar essa baixa. E já anunciou, aliás, novos escalões de IRS. Mas o que as pessoas querem é segurança. Segurança nas suas vidas. E, de facto, o projeto para o país e o modelo de governação que Costa promete e praticou, de redistribuição de rendimentos, por muito pouco que dê às pessoas, dá qualquer coisinha. Se do outro lado não aparece uma ideia sólida de país e de organização da sociedade e do Estado que seja alternativa a isto, mas com credibilidade, segurança, com pés e cabeça, não é, estruturada, e aparecem umas propostazinhas desgarradas, é evidente que não atrai votos, não atrai. A Sofia fez uma excelente entrevista esta semana a um dirigente do CDS em que se percebia a franqueza dele e a desorientação ao mesmo tempo de estão numa encruzilhada e não sabem bem agora como é que hão de sair disto, não é? A situação do CDS é bastante mais delicada do que a do PSD, porque aqui a questão que se coloca é, e essa é a pergunta de $1 milhão, é se isto é reversível. Tendo em conta que há uma iniciativa liberal no Parlamento e um Chega no Parlamento. Eu diria que a iniciativa liberal sim. Eu diria que a iniciativa liberal vai romper com aquela fronteira que existia no CDS, sobretudo, entre o liberalismo económico e o conservadorismo nos costumes. A iniciativa liberal propõe liberalismo em ambos os cenários. Exatamente. Enquanto que o Chega vai ocupar o território conservador, mais retrógrado, mais que existe no nosso país e que também... Reacionário. Mais reacionário, obrigada, São José, que existe no nosso país e que também se encontrava, muita gente se sentia refletida no CDS. O CDS ficou sem nem uma coisa nem outra e, portanto, tem que se reconstruir desde os alicerces. Uma coisa nem outra. Desde os alicerces. Desde os alicerces tem que ser reconstruído. Mas, sim, e parece-me que a iniciativa liberal será mais desafiante para o PSD por causa disso, mais do que para o CDS, ou não? Eu acho que é para ambos. Existem pessoas com simpatia pela iniciativa liberal no PSD e no CDS. Eu vou um bocadinho mais longe. Que o CDS neste momento está numa situação bastante mais delicada. Eu vou um bocadinho mais longe. Acho que a iniciativa liberal até pode vir a entrar em acordo com o governo do PS. É verdade. Sim, sim. Claro, o PS também tem uma costela liberal e o António Costa também a tem, está lá, é do lado direito. Mas ainda sobre o Chega, o Francisco Mendes da Silva, que entrevistaste, dizia que dizia estar convicto que o Chega vai crescer, já está a crescer onde a extrema-esquerda cresceu, e que vai mudar todo o regime e vai confrontar eleitoralmente o CDS, que era isso um bocadinho que a Leonete dizia. O CDS aqui, enfim, cometeu talvez alguns erros e deixou
não fez se calhar o discurso para tentar agregar este eleitorado e deixou que este eleitorado lhe escapasse para a Iniciativa Liberal. Mas o Nuno Melo tentou fazer isso nas europeias e também não funcionou. Pois, e foi muito contestado internamente. E externamente, já agora. E desculpem lá, quer dizer, a perda de votos e de mandatos parlamentares do CDS não se deve apenas à eleição de um deputado do Chega e de um deputado da Iniciativa Liberal. Claro que não. Há muito eleitor do CDS que votou útil no PSD. Sim. Nas últimas semanas. Quer dizer, não vi nenhum estudo sobre isto, mas para mim parece-me garantido que há ali um deslocar de votos para o PSD do CDS. Quando houve um certo, digamos, um sentimento de que o PSD estaria a recuperar alguma coisa na campanha, eu penso que houve esse movimento de voto útil que o CDS achava que já tinha desaparecido. Afinal, eles perderam o quê? 13 deputados, não é? Sim, tinham 19. Os outros são 2 que foram eleitos, não é? Com uma agravante, diria eu, que é bastante claro, e a nossa reportagem de hoje da Joana Gurjão Henriques no Alentejo mostra isso bem. Há um eleitorado que passou do PCP diretamente para o Chega. Mas isso aconteceu em França com o PCF e com a Le Pen. Mas isto aconteceu pela primeira vez em Portugal agora. Francisco Mendes da Silva fala nisso, que é o CDS, que o Chega cresceu onde a extrema-esquerda... Onde existe aqui não é a esquerda-direita. Tu estamos a falar do apelo aos mais instintos, aos básicos, aos medos, e ao conservadorismo, e que este conservadorismo... E ao preconceito. Muito radical e muito até racial. De extrema-direita. De extrema-direita, para mim acho não há dúvida nenhuma. Para mim é extrema-direita, claramente. E não sei mas é uma extrema-direita, Lorete, que estes membros deste partido que vêm do CDS e do PST no fundo. Claro. Sim, mas são de extrema-direita. O que eles defendem é de extrema-direita. Faz a erosão, claro, mas vamos ver. O CDS, e ainda agora estavam vocês a dizer, e muito bem, que ensaiou este discurso, um bocadinho este discurso, digamos, nacionalista, digamos. Não é o mesmo discurso. Ensaiou uma certa... fez um discurso um bocadinho radical e nacionalista nas europeias, não é o discurso do Chega. Não, claro que não, mas há ali uma linha e tentou, de alguma forma, ir buscar essa linha que vem desse conservadorismo e desse ultramontanismo que ainda existe muito no nosso país, não é? Sobretudo em zonas de interior, não é? Menos cosmopolitas, digamos. E nos subúrbios de Lisboa e de Porto. E nos subúrbios e nas franjas, precisamente onde as pessoas também se sentem impressionadas. E o que é que o Chega defenderá? O que é que será o Chega no Parlamento? Que tipo de posições é que terá sobre uma série de coisas que nós não sabemos, nem... Há um documento, agora é que se vai ver, não é? Sim, há um documento interessante, além do programa eleitoral, eles têm um documento na sua página sobre as 70 medidas para mudar Portugal. Vale a pena ler, portanto, todos os avanços civilizacionais feitos nos últimos 20 anos em Portugal são para acabar. Portanto, tem em relação a questões de género, de paridade, as cotas não são para acabar, tudo o que tem a ver com o aborto é para proibir, portanto, a lei da nacionalidade é para os direitos gay é para eliminar, os direitos dos imigrantes deixam de ser reconhecidos. Prisão perpétua, portanto, já estamos, se em termos civilizacionais é um recuo de 20 anos, aqui há um recuo de 200, não é? Portanto, a prisão perpétua, há realmente aqui questões bastante, acabar com o Ministério da Educação, por exemplo, quer dizer... sim, portanto... É um documento muito interessante. Os documentos do Ministério da Educação, a entrega das escolas a grupos de professores que farão os programas como entenderem, cada família tem um cheque ensino e escolhe onde é que os seus filhos... Portanto, há... também na parte internacional algumas questões interessantes, inclusive algumas eventuais contradições, mas a própria questão das relações internacionais que André Ventura reconheceu à saída da audiência de Belém, que está a tentar estabelecer, e um deles assumido é com o partido PSL de Bolsonaro, portanto também nos mostram que isto é uma tendência global, é uma tendência mundial, e que há uma organização, não são epifenómenos aqui e ali vão aparecendo.
por exemplo, aquilo que o programa eleitoral do Chega diz claramente é que a Europa que eles defendem é a Europa do grupo de Visegrado. É a Europa dos países onde já as democracias liberais deixaram de o ser e que são hoje já países onde há eleições, mas são, do ponto de vista da sua governação, autocráticos. E, portanto, isto tudo é assumido claramente, isto tudo é uma tendência global, é uma tendência a que temos que estar atentos e que, quanto a mim, o maior risco disto é contaminar os discursos no Parlamento dos restantes partidos. A Costa fez bem dizer que não conta com o Chega para nada. Também o PSD o diz, não é? Quer dizer, eu acho que tem que ir um pouco mais longe do que dizer que não conta para nada. E creio que, de facto, a questão da contaminação do discurso é importante. E para que essa contaminação do discurso não se dê, para que os outros partidos não comecem a dançar a música que André Ventura vai tocar no hemiciclo e a responderem nos mesmos termos, têm que ter muita calma, muita distância, e não é ignorar, mas é calma e distância. Eu dou o exemplo, não sei se viram, segunda-feira houve um prós e contras, em que esteve André Ventura, estava o João Oliveira, já não lembro quem é que estava do Bloco, mas estava o Augusto Santos Silva do PS, e foi muito interessante, porque Augusto Santos Silva falava e André Ventura interpelava e depois falava e dizia umas coisas, e Augusto Santos Silva continuava a falar como nem sequer o tivesse ouvido, quer dizer, o senhor não estava ali, ignorou, não lhe deu troco. O Bloco seguiu também o mesmo padrão. Só que a certa altura ele diz uma coisa que era mentira. É provocatório? Pronto, ele diz uma coisa que era mentira. Pá, o João Oliveira, que é uma pessoa que toda a gente sabe que é calmo, passou-se, não é? Passou-se perante uma mentira, pronto, respondeu-lhe. Não é? Que é o que ele quer. Ele é provocatório, tudo isto é provocatório e a ideia. Portanto, isso vai ser muito difícil de gerir no Parlamento. Porque isso depois também insufla, dá-lhe. Eu até suspeito, quer dizer, há todos os motivos, os bons e os maus motivos para haver uma reforma do sistema político. E eu estou absolutamente convencida que o PS e o PSD, se Rui Rio se mantiver tempo suficiente, vão mesmo fazê-la. E, na verdade, o sistema há muito tempo que pede uma reforma do sistema político. Sim, há uma fragmentação, uma pulverização parlamentar, exato, que eu não acho que assegure mais representatividade nenhuma a ninguém. Não é por aí que se assegura mais representatividade, mais mulheres, mais negros, isso vários setores sociais nos vários partidos. Agora, multiplicar os partidos com um deputado é uma coisa que é quase esquizofrénico, porque em termos depois de força nas votações não tem nenhuma. Mas tem o problema da contaminação do discurso, não é? E, portanto, eu suspeito que, havendo tempo e havendo vontade o PS tem na gaveta há 15 anos uma proposta de alteração da lei eleitoral. Tem uma há 20, tem outra há 15. O PSD, enfim, já teve várias, agora tem ideias. Há, de facto, na sociedade portuguesa, há nas sedes um projeto muito detalhado e muito consistente, que já fez muitos debates e que foi ganhando terreno no sentido de finalmente serem constituídos. Não é preciso nenhuma revisão constitucional para constituir os círculos uninominais e para criar o Círculo Nacional de Compensação. Mas eu não sei se isso não... Uninominais de candidatura. Não vai retirar a expressão aos pequenos partidos. Se houver claro que retira. Se houver o círculo de compensação... Mas é o que elas estão a dizer. A questão é essa. Tem força para o travar, não é? E, portanto, a chegada ao Chega, do Chega ao Parlamento, poderá acelerar também... isso, exatamente. Portanto, é o sinal vermelho. Vamos viver tempos muito interessantes. E vamos ver se haverá tempo, qual é o tempo que durará, não é? Esta legislatura. Bom, hoje ficamos por aqui. Até para a semana. Com certeza de que para a semana já estaremos aqui a discutir quem é que foi reconduzido no governo e quem para é que ficou de fora. Achas que para a semana já, no fim da semana já... Talvez, espero que sim, para termos um tema. Não acredito. Espero que sim, vá. Vais ter os nomezinhos confirmados quando o Sr. Primeiro-Ministro entregar ao Sr. Presidente da República a lista do Governo. Mas o Sr. Presidente tem sempre muita pressa, portanto na próxima sexta-feira cá estaremos. Obrigada. Não acredito, mas está bem. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. O que faz um bom azeite?
Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.